Chega pra cá que vai começar mais um quadro Convidades. Isso mesmo. Bom dia, meu povo. É um prazer estar aqui novamente, hoje para apresentar a nossa 12ª convidada e olha só, hein? Internacional, isso mesmo. A nossa convidada vem dos exteriores, mas ela é brasileira legítima. Tô falando da escritora Fernanda Calef Barbeta. Isso mesmo, meu povo. Olha só, a Fernanda, ela é nascida em São Paulo, é formada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, é pós-graduada em comunicação social pela Casper Libero e já publicou alguns livros. Ela publicou a coletânea de contos 30 textos para descontrair em 2019, o livro de poesias Já Não Me Cabem as Rimas em 2020 e o livro de microcontos Iceberg pela coleção 3 do Mulherio das Letras, editora Venas Abertas 2021. Além disso, uma grande novidade, ela acaba de ser premiada, isso mesmo, pelo CEP de Literatura com o romance 1 mais 1 igual a 2, 2 menos 1 é igual a 0, que vai ser publicado esse ano. Bom, essa escritora novata, mas que já tem uma carreira, agora começa a ganhar um destaque ainda maior no cenário brasileiro e internacional. A Fernanda participa de diversos projetos, tem uma história linda já na literatura e é um pouco disso que ela vai contar pra gente, tá certo? Aqui na descrição vocês podem conhecer um pouco mais dela, encontra alguns links para segui-la, para comprar, adquirir as obras delas. Então é isso. Seja bem-vinda, Fernanda, ocupe esse canal, ocupe o quadro Convidades. É um prazer para a gente ter a sua presença aqui no canal. Vamos juntos? Solta a vinheta, Guilherme. Oi, Anderson. Oi, pessoal do Na Direção da Poesia. Obrigada pelo convite, muito feliz e honrada por fazer parte desse quadro. Eu vou contar um pouquinho sobre quem é a Fernanda Calef Barbeta, escritora. Bom, a escritora começou lá menininha, né? Como geralmente as pessoas que escrevem começam, que é rabiscando ali umas histórias, escrevendo umas poesias, fazendo algumas rimas, escrevendo cartinhas de aniversário. Então eu sempre fui a da casa que escrevia, né? Eu tenho 3 irmãs e é até engraçado porque minha irmã mais velha, Paula, era ela quem lia. Então ela lia Poliana, ela lia Agatha Christie e eu não lia, eu simplesmente escrevia e a família brincava, né? Não, é ela que lê e você que escreve, como, né? Mas na verdade eu não escrevia a partir de ideias que eu tirava dos livros, mas de ideias que vinham na minha cabeça, das coisas que eu via, que eu imaginava e eu escrevia. E felizmente, né, hoje eu tenho o hábito da leitura, né, adquiri, que é muito importante, né, principalmente para todo escritor, para todo mundo, né, muito gostoso, mas para todo escritor é algo fundamental. Então eu leio muito e leio com muito prazer. E então eu comecei já nessas escritas, mas como realmente uma coisa um pouco mais profissional com relação à escrita, foi com o jornalismo. Eu escolhi a profissão de jornalista pensando nessa proximidade com a escrita, com a palavra, e na verdade não tive o prazer que eu imaginava ter, né, que eu gostaria, a proximidade que eu queria com a escrita era com a escrita ficcional, e não foi o que aconteceu com o jornalismo, né, apesar do jornalismo muitas vezes beirar mais a ficção do que a realidade, mas não era exatamente o que me dava prazer, e eu muito tardiamente mesmo, foi só em 2016, 17, que eu resolvi, por minha conta, eu vou começar a escrever aqui uma história com começo, meio e fim, e pensei ali numa história mirabolante, e eu brinco que eu fiz meu primeiro livro de uma jornalista escrevendo um romance. Então, assim, o resultado foi o que eu consegui fazer na época, sem contato nenhum com nenhum outro escritor, e inclusive na época eu nem sabia, nem tinha muito esse conhecimento de cursos de escrita, de escritores independentes que vão lá, escrevem seus livros, mandam imprimir e pronto, são escritores, né? Eu não sabia disso quando eu comecei a escrever, eu simplesmente escrevi uma história, né? Mostrei para o meu marido, que é a pessoa que primeiro lê tudo que eu escrevo, e
aí ele falou, imprime, né? Vamos fazer um livro. E aí eu fiz o livro e, na verdade, eu comecei com uma não pretensão, mas eu escrevi 2, na verdade. Essa história se desenrolou, ela, na verdade, se enrolou tanto que para se desenrolar, ela exigiu que fosse uma duologia. Então chegou uma certa parte ali do livro que eu já sabia que eu ia deixar algumas coisas para o futuro livro, para finalizar aquilo, né? Fechar todas as pontas. Então o primeiro livro foi Futuros Roubados, né? Na verdade, a diagramação não fui eu que fiz, né? Eu contratei uma moça para fazer, eu escolhi essa foto, né? Comprei e ela fez para mim a capa e diagramou e eu imprimi. Acho que imprimi 100 unidades e aí eu vendi, né, distribuí na família e foram meus primeiros leitores, foram as pessoas que apostaram em mim sem saber direito o que eu escrevia. Então esse foi o primeiro livro, 2017. 2018 eu fiz a finalização, né, foi aquela pressão de agora eu prometi um fim para essa história, né, tenho que escrever, finalizar isso daqui para as pessoas que leram o primeiro, e eu fiquei muito feliz quando depois eu finalizei, e aí foi o Passados Revelados, esse daqui eu que já fiz a capa, eu que fiz a diagramação, e mandei para a gráfica imprimir e saí vendendo, né, saí vendendo e distribuindo. A partir desse momento, eu senti uma necessidade, uma vontade de me aproximar mais do que seria o profissional, né? E então eu fiz o meu primeiro curso de escrita, na verdade foi um curso bem curto, nem foi um curso de como escrever, escrita criativa, nada disso. Foi um curso no Carreira Literária, era sobre marketing, né? Era o que tinha ali no momento e eu queria fazer alguma coisa e foi esse que eu fiz. O interessante foi que lá eu conheci a Sandra Godinho, foi a primeira escritora assim com quem eu tive contato. Ela é maravilhosa, quem não conhece, por favor, faça o favor de conhecer Sandra Godinho, ela é maravilhosa. E a partir da Sandra Godinho eu conheci um site que infelizmente está um pouco parado no momento, que ele se chama Entrecontos. Então no Entrecontos havia desafios e a gente colocava os textos lá e todos os escritores, né, todos que colocavam os textos, tinham seus textos lidos e liam os textos dos outros. Então nesse momento eu aprendi também a olhar com um olhar mais atencioso para o texto do próximo, né, para o texto do outro, e a utilizar aquilo que eu achava que valia a pena para mim, daquilo que me falavam nos meus textos também. E tudo com aquela brincadeira e aquela ansiedade de qualquer desafio, né? Que acaba levando a gente a querer escrever cada vez mais e melhor, né? Então foi essa fase. A partir do Entrecontos aconteceu a coisa que eu considero mais importante assim na minha vida como escritora, que foi conhecer mulheres maravilhosas e fazer parte do coletivo As Contistas. É um coletivo de mulheres escritoras. E nós somos amigas, né? Mulheres que escrevem e nós temos também essa relação mútua de amor e de respeito e de amizade. E nós escrevemos num blog e nós fazemos concursos e nós escrevemos livros juntas. Então realmente eu comecei a trocar ideias e ter um feedback, né? Um contato próximo com outras pessoas que escrevem e pessoas que também têm carinho por mim. Então acaba sendo aquela coisa realmente de uma ajudar a outra e foi ficando cada vez mais gostoso esse mundo da literatura. Nisso também eu já muito envolvida também com a leitura, com querer aprender, né? E a partir daí eu juntei 30 textos meus e escrevi e lancei também de forma independente o livrinho 30 Textos para Descontrair, né? Que eu também preparei aqui a capa e a diagramação e imprimi, coloquei na Amazon e aí eu vendi algumas unidades, também acho que chegou perto dos 100. E então esse daqui é de contos. Depois do de contos, eu escrevi este de poesia, que é o Já Não Me Cabem as Rimas. Então eu coloquei algumas poesias aqui também nesse livrinho, e eles saíram meio juntos. Na verdade saiu esse um ano antes, mas depois até eu imprimi, né? Como eu já morava aqui nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos hoje, quando eu cheguei no Brasil, eu tinha já os 2 livrinhos e eu vendia os 2 juntos, né? Às vezes a pessoa gostava de poesia, eu não gostava de conto, e aí era como a pessoa desejava, mas eu meio que conjuntamente aqui finalizei esses 2 livros. Depois, no ano seguinte, que já era 2020, eu lancei um livrinho de microcontos, porque eu comecei a participar de um site chamado, uma página no Facebook chamada Fátima Florentino. E essa página coloca, né, até hoje existe, ela dá uma palavra para as pessoas e as pessoas pegam aquela palavra e transformam num microconto. E eu fui ficando empolgadíssima e comecei a pesquisar sobre microconto e comecei a ficar
determinada a escrever microcontos cada vez menores, né? Eu fui encontrando o meu estilo ali de tentar dizer muito com poucas palavras, então virou quase que uma obsessão eu escrever muito com poucas palavras. Então eu fui escrevendo vários deles e chegou um momento em que o Mulherio das Letras abriu a chamada para a terceira coleção, que são livrinhos pequenininhos assim desse jeito, que são vendidos juntos ou separadamente, mas fazem todos parte da mesma coleção. E essa coleção desse ano tem 33 livrinhos. E a Gisele Fiorini Bon, que é minha amiga também contista, assim como a Sandra Godinho também é uma contista, ela lançou esse daqui, O Jogo de Impaciência, um livro também de microcontos maravilhoso, e nós inclusive somos parceiras, a gente vende os dois livros juntos. E aí ela falou, eu vou participar, vamos? E eu falei, vamos. Então eu fiz aqui o meu iceberg, peguei alguns que eu já tinha, alguns microcontos que eu já tinha das minhas redes sociais, e aí eu fiz alguns novos e lancei esse livrinho. Então aí, nesse daqui eu saí um pouco mais do independente, porque saiu pela Venas Abertas, que é a editora que lançou aqui os livrinhos do Mulherio das Letras. Então foi bem interessante também, uma experiência bem gostosa. E aí, no ano passado, eu resolvi que eu queria escrever um romance. O nome dele, inclusive, é bem inusitado, é 1 mais 1 igual a 2, 2 menos 1 igual a 0. Ele foi selecionado, foi o romance vencedor do Prêmio CEP de Literatura do ano de 2022, o ano passado. Então eu enviei, assim, sem pretensão nenhuma, de novo, assim, esqueci até que eu tinha enviado, e veio essa notícia maravilhosa que me coloca num passo grande agora, realmente, fora da independência, né? O que não é também um problema, eu também tinha muita diversão na questão do independente, mas eu acho que é uma nova fase, é legal poder experimentar agora ser editada por uma editora séria, uma editora boa, uma editora grande, que é a CEP. Então meu livro sai agora em julho pela CEP Editora, então eu fiquei muito feliz com isso. Então é uma conquista em toda essa minha trajetória aqui de Fernanda Calef, escritora, que começou lá nos Poeminhas Rimados e hoje consegue lançar um livro para uma editora. E o que isso significa para mim é que mais pessoas me leiam, que eu possa chegar para outras pessoas, sair daquele meu mundinho, né? Porque é interessante que nos primeiros livros, esses dois meus primeiros, até eu sempre aproveito as oportunidades para agradecer, são meus familiares, né? Os familiares, os amigos próximos que compram sem saber se você escreve bem ou mal. E então esses dois primeiros foram nesse sentido. Os próximos eu já comecei a perceber outras pessoas que começaram a comprar pelo que eu escrevo, né? Me conhecer nas redes, que eu acho as redes sociais às vezes um pouco chatinhas de você ter que ficar toda hora postando. Por outro lado, são muito importantes, porque é ali que eu mostro o que eu escrevo, né? Porque a pessoa vai comprar um livro meu se ela não sabe o que eu escrevo. Então é ali nas redes que eu coloco um pouquinho das minhas poesias, dos meus contos, assim como nas contistas, né, no nosso blog As Contistas. E então eu percebi, e principalmente nos microcontos, que eu posto muitos microcontos nas minhas redes, que pessoas que eu não conheço, né, pessoalmente, que ficaram algumas até realmente próximas por causa da escrita nas redes sociais, algumas que eu não conhecia, né, que me conheceram ali dando uns likes ali nos meus microcontos e que depois vieram até mim e falaram, eu quero seu livro. Então isso é muito interessante. E eu espero agora, com essa parceria com a CEP Editora, que eu alcance outras pessoas ainda, que nem nas minhas redes sociais não estão ainda. Então é isso que todo escritor quer, a gente quer ser lida, né? Nós queremos ser lidos. Então eu acho que esse é um passo importante para mim nesse sentido. Então é mais ou menos isso. Então eu espero continuar escrevendo com prazer, é isso que importa. E eu quero agradecer de novo a oportunidade de falar um pouquinho aqui de mim, eu me empolgo, eu gosto muito de falar do que eu faço, do que eu escrevo. Eu vou ler aqui um poema, se couber, eu não sei se a gente ainda tem um tempo, mas eu vou ler, como o canal aqui é bem voltado para poesia, né? Até parabéns pelo canal, eu parabenizo todos Na Direção da Poesia. Então eu vou ler um pouquinho, porque a poesia é muito importante para mim também. Eu às vezes fico me sentindo me considerar uma poeta, porque eu sei que a poesia ela exige realmente muito estudo, mas eu faço de coração, né? A poesia também tem muito de sentimento e tudo que eu escrevo tem muito do que eu sinto, e é assim que eu vou conquistando os meus leitores, tão amados, tão queridos, aos quais eu agradeço muito também nessa oportunidade. Então eu vou pegar aleatoriamente aqui, tomara que eu pegue um bom. Vamos lá. Ih, peguei um grande. Vamos lá. Devolva-me. Imaginei que talvez ao abrir o armário
sentisse meu cheiro e se lembrasse de mim. A jaqueta que eu deixei pendurada, ali entre a camisa listrada e a calça caque, não foi esquecimento. Ultimamente não consigo esquecer-me de nada. Esperei que me tocasse, que a tocasse. Aproximasse de seu rosto e sentisse o cheiro de outros tempos, dos nossos tempos. Quanto tempo ainda? Aguardei que me procurasse para me devolver minha vida, nossa vida, a jaqueta, nossa jaqueta. Não a encontrou? Talvez o perfume tenha evaporado. Quem sabe a casa tenha pegado fogo. Então esse é um poema, Devolva-me, que está aqui no meu livrinho. Infelizmente os meus livros eles não estão mais disponíveis, eu não tenho livros à disposição a não ser o Iceberg que eu vendo com a minha parça, a Gisele Fiorini. Bom, então quem tiver interesse, o Anderson talvez deixe aqui algum contato meu, vocês podem entrar em contato comigo, que esse pequenininho bonitinho aqui para você colocar na sua estante eu ainda tenho. Conheço os microcontos, conheço a poesia, não só a minha, conheça a poesia do mundo, porque poesia é muito bom. Conheça a escrita de outros escritores contemporâneos brasileiros, mulheres, homens. Leia. Ler faz muito bem. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela presença. Beijo, tchau.